Olá, estamos aqui no Fora da Ordem, eu sou Rafael Mainarti. Sou o Felipe Chargel. Estamos aqui com um convidado ilustre, estamos aqui com o Ed Gama. Para quem não sabe, ele é comediante e advogado. E aí, Ed, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que foi a viagem? Tudo jóia, prazer aqui participar desse projeto legal, mostrando que a OAB está querendo acompanhar a evolução, né? Porque a gente às vezes termina se prendendo a coisas do passado, mas a evolução é importantíssima. E hoje o mundo do podcast é o que domina aí as redes, o mercado de entretenimento, e ver a OAB fazendo, eu fico orgulhoso de estar participando. Como foi esse começo de carreira? Você que já tem uma família que é tradicional no direito, e como é que você enveredou nessa área do direito? Fui obrigado, né? Pelo meu pai. Imagina. Tudo ou era isso, ou eu não ia ter carro, ou era isso, ou eu não ia ter um celular. Não, sacanagem. Eu sempre gostei muito, talvez por ter essa influência da minha família. Eu via meu pai, via os amigos do meu pai, via as memórias do meu avô, né, que eu carrego o nome dele, mas que foi juiz aqui em Alagoas. Então, tipo, eu tenho não uma lembrança, mas tenho um carinho pela profissão, né? E aí, desde criança, a minha vontade era ser juiz. Eu queria ser juiz por causa do meu avô. Só que quando eu comecei a conhecer a advocacia de perto, que eu fui acompanhando o trabalho do meu pai dando certo, o escritório crescendo, sabe, as coisas acontecendo, eu comecei a me apaixonar por aquilo. E aí eu pensei, eu quero ser a mesma coisa que o meu pai quero ser advogado. Mas sempre fui gaiato, meu irmão. Ao mesmo tempo, eu sempre fui o mala da turma. Aí fazia viagem de colégio, era Galera do Fundão. Da galera do Fundão. Aí chegava nas viagens de colégio, todo mundo me conhecia, porque eu era o cara que fazia palhaçada nas viagens de colégio. Sempre foi assim, então eu sempre meio que vivi essa vida dupla, sabe? Eu queria estar nos holofotes, da comédia mesmo, que sem saber, mas também queria ser advogado, porque eu achava muito bonita a profissão, via o meu pai exercendo muito bem e falava, porra, é isso aí que eu quero pra mim. E você tem alguma lembrança, assim, de você estagiário, como é que era, como é que foi? Tenho várias. Tenho mais ruins do que boas. Ruins porque eu acho que eu não saí ainda da fase da escola, sabe? Então, tipo, no estágio, eu lembro assim, um monte de estagiário lá onde eu estagiava. Então, tipo, tinha uns 20 estagiários. Então, pra mim, era como se eu estivesse na escola. Então, eu estagiava cantando, aí entrava um advogado, dava um recado. O advogado fechava a porta, eu já começava a imitar o advogado, sabe? Às vezes meu pai mesmo, que eu estagiei lá com meu pai chegava e falava, boa tarde, gente, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Quando ele fechava a porta, eu já fazia, boa tarde, minha gente, tudo bem? Aí todo mundo ria e atrapalhava. Aí eu comecei eu acho que eu nasci para ser sindicalista, porque aí eu falei assim, não, a gente precisa ter o sindicato dos estagiários. Aí eu criei o sindicato dos estagiários, que nada mais era pra gente ter um motivo para ter um lanchinho dos estagiários, sabe? Todo mês. Aí juntava o dinheiro dos caras, comprava o lanche. Aí proibiram a gente ter isso por minha causa. Você não procurou um advogado não para fazer essa prerrogativa da advocacia? Prerrogativa estagiário. Hoje tem estatuto do estagiário. Mas era tudo, mas não era, o errado sempre fui eu. Porque a minha cabeça tava ali, eu gostava, mas tinha a metade de mim que queria estar era na fuleiragem. E depois dessa fase de estágio, você começou a advogar de fato. Eu queria que você me contasse para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, como era o Ed advogado. Eu me apaixonei, a gente começou a fazer a gente que eu digo é porque era uma equipe do escritório que eu trabalhava. Aí a gente começou a trabalhar com uma parte de direito ambiental. E eu me apaixonei pelo direito ambiental, é muito bonito. Até você ver na prática como é que funciona, né? Mas eu pensei, porra, eu quero ser advogado ambiental, eu quero estudar direito ambiental, eu gostava, eu ia, eu pedia pro advogado, na época o doutor Estácio, depois o doutor Telmo, que são grandes advogados, um abraço pros dois aí. E eu pedia para participar, para estar ali no meio, tal, vendo tudo acontecendo, e gostei muito. Eu falei, é nisso aqui que eu vou focar. Só que o jovem advogado que está assistindo a gente sabe que tem um momento da nossa carreira que a gente não pode escolher para o que a gente vai advogar, né? A gente tem que advogar para tudo. Então, nesse momento aí, eu terminei tendo que deixar minha paixão de lado para ir para a labuta ali, garimpando cliente, tentando se posicionar, tentando se mostrar. Montei uma sociedade com um amigo meu, o Marcos Túlio. Na verdade, foram com dois amigos. Foi com o Marcos Túlio
e com a Thalita Pessoa, que também eu acho que a experiência de ser meu sócio na advocacia não foi boa, não, porque a Thalita também largou. E o Marcos Túlio, quando a gente rompeu a sociedade, ele disse: nunca mais eu quero ser sócio de ninguém. E aí a gente montou um escritóriozinho, mas tipo, foi nessa... foi rápido, graças a Deus, porque eu me formei na faculdade e já estava focado, gostava muito de estudar Direito Administrativo, fiz a OAB, a segunda fase da OAB em Direito Administrativo, consegui passar de primeiro, Deus é Pai, graças a Deus. Montei o escritório, mas ao mesmo tempo acontecia a minha carreira de humorista. E aí até que chegou o momento que eu precisei optar, né? E como foi que você saiu da advocacia para humorista? Quando foi que você teve o estalo e... Na verdade, que eu quero? a advocacia, ela assim, na minha cabeça, ela sempre foi o segundo lugar. Na cabeça da minha família era o primeiro, porque eu fazia questão de dizer para eles: não, a fase, esse negócio de humor vai passar, isso aí não vai para frente, não. Eu comecei, com 15 anos eu comecei a trabalhar com humor. Eu era repórter do Plantão Alagoas, que na época o Oscar de Mello apresentava, tá ligado? Aí, tipo, os caras me contrataram com 15 anos, e aí eu ia pras férias, fazia tipo Pânico, tá ligado? E aí, conforme eu terminei a escola, e aí entrei na faculdade, aí comecei a estagiar, aí eu não podia mais ter essa vida dupla, né? Aí eu precisei criar uma outra pessoa. Aí foi aí que surgiu o Ed Gama, porque eu sou Edson Gama Peixoto Neto. E aí o Edson Peixoto era o estudante de Direito, doutor. Tem até nome de doutor, né? Doutor Edson Peixoto, que é o nome do meu avô também, então já era mais fácil. E o Ed Gama era o humorista. E aí eu fui levando essa vida assim. Tem até, quando eu estagiava com meu pai, toda semana eu ficava doente. Toda quarta-feira eu tinha amidalite, tinha disenteria, tinha alguma coisa assim que eu arrumei um show para fazer no Salinas de Maragogi. E aí toda quarta-feira eu ia, aí eu falava: não, na quinta eu acordo 4 horas da manhã, porque aí eu chego, tomo banho, boto o terno e vou pro escritório. Quem disse que eu conseguia? Não dava não, meu irmão. Inclusive, compartilhe esse podcast com seus amigos, porque é um segredo o nome do Ed. Então é exclusivo do Fora da Ordem. Pode compartilhar com seus amigos. Agora eu posso revelar, porque vocês me ajudaram a tirar o meu nome do cadastro nacional. Eu não podia dizer meu nome, porque tinha meu celular lá no CNA. Aí vira e mexe, tem uns amigos advogados que mandavam mensagem: colega, achei seu número aqui, sou do Maranhão. Eu disse: ô porra. Mas meio que foi isso, assim, o start foi quando eu vi que eu nunca deixei de ser apaixonado pela advocacia, tanto que a minha OAB existe até hoje, eu ainda não cancelei, suspendi. Porque é uma paixão, sabe? É um carinho que eu tenho por essa profissão. Mas chegou um momento que não dava mais. Eu ia fazer audiência, sentava na mesa da audiência e o povo falava: tu não é o menino do Faustão? Eu dizia: eu não, que é isso? Não, sou o doutor Edson. Edson Peixoto. E aí eu tirei foto com um juiz, ele me abraçou, falou: vamos tirar essa foto aqui, e se Deus quiser, essa aqui vai ser a sua última foto como advogado, porque eu não quero mais ver você aqui como advogado, você está perdendo uma oportunidade. E na minha cabeça eu já tinha certeza disso, só que eu precisava de um pontapé, de ouvir alguém, sabe? Um empurrão. A minha mãe já me apoiava muito, o meu pai não apoiava, a verdade é essa. Hoje ele me apoia, hoje ele me manda ideia de piada, me manda vídeo, me manda coisa para eu fazer, mas na época ele foi mais reticente. Inclusive seu pai irritou no Twitter, acho que ano retrasado, não foi? Foi. Como humorista. Tu lembra disso? Lembro. Meu pai de vez em quando dá umas tweetadas, eu dei um RT, aí a galera começou a dar RT, ele bombou. E aí hoje ele curte muito, mas na época ele foi um pouco... Sabe, ele não aceitava. Mas aí quando eu ouvi esse juiz falando, eu falei: meu irmão, é isso mesmo, velho. Conversei com meus amigos lá do escritório, a gente rompeu bem, né, a sociedade. Essa causa, você chegou a ganhar? O Marcos Túlio ganhou, né, depois. Mas você recebeu os honorários, não? A gente fez um acordo lá. Marcos Túlio, me paga. Já não é comissão dos honorários agora. Tá devendo, Marcos Túlio. Inclusive a petição era no meu nome, de vez em quando eu ainda recebo ligação. Essa semana não. Esse mês passado, a gente tá em maio, né? Em fevereiro, na verdade, 2 meses atrás,
um oficial de justiça me ligou. Doutor Edson, estou aqui com a Santos, meu amigo, se eu soubesse. Quando o mundo já de novo. Mas é isso, quando eu ouvi, eu já tinha ganho no concurso do Domingão do Faustão, já minha mãe me pentelhando para eu largar. Quando eu vi esse juiz falando, eu falei, meu irmão, até as pessoas que dividem o dia a dia comigo estão percebendo que é o momento de eu largar isso aqui. Aí eu larguei com dor no coração, porque eu sou apaixonado, mas também com muita felicidade, porque pude fazer parte, né, desse mundo da advocacia. Um dia você pretende voltar a advogar ou continua? Ó, se Deus quiser, não. Mas continua. E, bicho, olha que resenha. Os maiores humoristas do Brasil, não estou me colocando lá, mas estou dizendo que os maiores humoristas do Brasil são todos advogados. Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, todo mundo estudou direito. Todo Você acha mundo que qual é essa correlação? Não sei se é para já estar pronto ali para caso receba um processinho, né? O cara já tá ali pronto para se defender. Milhões de alguns humoristas que a gente conhece. Exatamente. Tem alguns aí que se tivessem estudado direito, nem fariam umas piadas que fazem, né? A verdade é essa. Durante essa pandemia, você deu uma reinventada na sua carreira também, né? Você saiu um pouco dos palcos e começou a investir justamente nessas plataformas como os podcasts, como as lives e o acompanhamento que você fez bem direto do BBB. Eu queria que você desse um conselho para os jovens advogados que se viram um pouco em apuros durante essa pandemia, que a profissão também mudou pra caramba, né? Sim. E eu queria que você desse um conselho para a jovem advocacia. Cara, eu acho assim, a gente pode até parecer papo de coach, mas é porque quando a gente vive, a gente termina tendo sentimento. Mas eu precisei me reinventar, porque eu sempre fui um cara de palco, sempre fui um cara de fazer show. Inclusive tá aqui o doutor Pedro Acioli, que já tocou violão pra mim. Hoje tá de terno, fazendo videozinho, falando sério, mas já me acompanhou no mundo do humor. Foi por pouco que eu não tirei mais um da advocacia. Gente, esse foi o Ed Gama. Mas chegou um momento que eu não podia mais fazer show. Não concordo com a abertura de alguns lugares para fazer evento, porque sei lá, tem 20% da capacidade. Primeiro, não vale a pena financeiramente nem para o dono do bar, nem para quem está se apresentando. E também que é um risco você... Existir uma opção para tirar uma pessoa de casa, que como a gente sabe, essa doença, a gente ouve falar todos os dias, não é eu arriscando só a minha vida. A partir do momento que eu arrisco a minha vida, eu arrisco a dos outros também, porque eu viro um vetor, né, um transmissor. E aí eu precisei fazer alguma coisa. Estava preso dentro de casa, só comendo, inclusive 15 quilos aí vieram nessa pandemia. E aí eu precisei me reinventar, e eu me reinventei dentro de uma coisa que eu já fazia, que era assistir televisão. Eu sou um cara que gosta muito de assistir televisão, reality shows, programas diversos, você sabe, a gente compartilha, às vezes, a gente tem um programa que a gente é fã ao mesmo tempo, que é o de aeroporto, o Área Restrita. Sim, assim. Um abraço para o policial federal. E aí começou o Big Brother, e eu já sou aficionado por Big Brother, e eu resolvi criar como conteúdo eu assistindo o Big Brother, dando os meus comentários, mas não como se eu fosse um jornalista especialista em Big Brother. Inclusive, quem venceu o Big Brother foi o advogado. A advogada, doutora Juliette, que está devendo a OAB, porque a OAB Paraíba cobrou ela. Tuitou lá, cobrando R$860 da anuidade dela. Se Deus quiser, a OAB Alagoas nunca vai me cobrar os 6 meses em Aninha, atraso. prepara o Twitter aí, por favor. E aí eu comecei a comentar, e eu vi que é uma grande paixão das pessoas. A gente é fuxiqueiro por natureza. Então, enquanto a gente puder estar cuidando da vida das outras pessoas... Cuida da nossa, tá ótimo. Exatamente. Enquanto eu puder esquecer de cuidar da minha vida para cuidar da dos outros, vai ser maravilhoso. Aí a gente ficou trancado dentro de casa, assistindo várias pessoas trancadas dentro de uma casa. Mas seria esse o conselho para a jovem advocacia? Não. E aí eu vi aí uma oportunidade de comentar sobre a paixão da maior parte da população brasileira, e nisso eu vi um caminho, que eu vi uma possibilidade de fazer humor em cima disso aí, e deu muito certo. Hoje meu Instagram está com 1.100.000 inscritos, já estou com 600.000 inscritos no meu canal no YouTube, tem outro canal no YouTube com 4 milhões de inscritos, enfim, os números começaram a aparecer. Meu TikTok, que agora eu sou TikToker também. Faz dancinha também? Faço tudo, meu amigo. Oxi.
Não tem aquela música do Bezerra da Silva que... Enquanto não tiver uma lei regulando isso, vai estar sujeito a ver o Ed fazendo dancinha no tempo todo. Não tem a música do Bezerra da Silva que, dependendo por um bom cargo, o cara usa vestido e até muda de voz? Acho que não é assim não, música. Não, tem uma aí, depois vocês procuram. Eu faço porque, Essa é meu você amigo... com o revólver na Ele mão. acabou Não, de mas criar. tem uma outra, eu confundi, mas tem uma outra. Você sabe aí, você que eu tô falando, você sabe. E, pelo amor de Deus, tomara que exista pra não sair como mentiroso aqui. Logo aqui. Mas eu acho que o importante e o conselho, eu estou longe da advocacia já tem uns anos, mas eu acho que o conselho para tudo é a gente não se estagnar, sabe? A partir do momento, a vida é uma constante evolução. E eu falo da minha profissão. O meu sonho era chegar em 1 milhão de seguidores no Instagram. Só que eu cheguei e eu vou fazer o quê? Vou parar? Vou dizer, agora eu estou tranquilo. Eu venci, não é uma maratona, sabe, que eu corri. Inclusive a maratona, o cara ganha a maratona, o desejo dele já é ganhar outra. Então eu acho que é a gente enxergar as possibilidades que existem no mercado. Principalmente agora a gente vive, isso aqui é uma inovação, a gente tem um podcast. Então, tipo, o que é que existe de inovação que eu como advogado posso entrar, que ainda não tem gente falando, sabe? A internet ainda é um caminho meio obscuro ali, a gente ainda precisa entender, conhecer como é que funciona. Por que não buscar se especializar nisso, sabe? Muitas vezes eu que trabalho com internet, muitos outros amigos que trabalham com internet, às vezes a gente fica meio vendido, a gente não tem uma orientação jurídica de como trabalhar, de como se posicionar, do que falar, de como proceder, sabe? Tem muita coisa, a gente tem os haters aí, que tem haters que passam do aceitável. Uma coisa é você não gostar do trabalho do outro, outra coisa é você ameaçar famílias. Então, como é que o advogado pode se colocar nesse lugar? Como é que eu posso buscar uma proteção de um advogado? Sabe como é que um advogado pode agir para me ajudar nesse caso? Dentro da internet, que é um mundo obscuro. Então, acho que é um baita de um caminho, principalmente para um jovem advogado que conhece de tecnologia, que entende de internet, que sabe como é que as coisas funcionam, que entende de redes sociais, que é o que dita o mundo hoje, tá ligado? A gente vive num mundo que a rede social dita nossos costumes, a rede social dita o que a gente deve comer, o que a gente deve vestir, o que a gente deve falar e onde a gente deve ir. Então, por que eu como advogado, ou você como advogado, vai ficar de fora disso, sabe? Tipo, aí tem um baita do mercado, e que às vezes aqueles advogados que a gente fala, não, mas os processos só chegam para os advogados medalhões. Mas muitas vezes o advogado medalhão não entende de internet, não entende de computador, não entende de nada, e aí tá uma baita de uma área para você virar um advogado medalhão. Então, tipo, essa junção que eu consigo fazer com o que eu trabalho hoje em dia para o jovem advogado, o cara que está começando agora. Tentar usar o seu conhecimento, o seu diferencial, tá ligado? Para você conseguir embarcar aí surfar nessa onda aí do momento. É isso. Tá satisfeito com esse conselho? Estou satisfeito, estou até pensando em voltar a advogar também. Pronto, eu vou estudar para fazer o vestibular. Não, se tiver aí um advogado que manja na internet, eu tô até precisando. E não é de hoje. Já tem uns anos. A gente começou, não sei em que momento, e aí é uma coisa que também é muito atual, esse lance do empreendedorismo, sabe? De você ser sua própria empresa, de você defender a sua ideia, de você querer crescer como profissional sem depender de outros. E eu vi nos últimos anos as pessoas mirando um concurso, mirando um cargo que ela vai ter uma, entre aspas, segurança, mas que também vai estagnar ela ali pro resto da vida. Então, tipo, quando eu era advogado e agora como comediante, como um cara que trabalha com mídia, né, com entretenimento, eu sempre tive muita paixão e eu sempre quis depender de mim. Os meus trabalhos hoje dependem de mim, as coisas que eu faço dependem de mim. E quando eu era advogado, que foi quando eu deixei o meu sonho de criança de ser juiz de lado para ser advogado, é que eu vi que como advogado eu poderia ser o meu próprio chefe, a minha própria empresa, e era o que eu poderia correr atrás do meu sonho, e inclusive, falando bem abertamente aqui, era onde eu poderia ganhar dinheiro de verdade, tá ligado? Tipo, porque eu sempre quis, eu trabalhava porque eu dizia assim, mas eu quero ter uma vida de luxo, eu quero sei lá, ter do bom e do melhor. Então eu conseguiria isso como? Sendo advogado, sendo um bom advogado, sendo um advogado empreendedor, um cara à frente do meu tempo, um cara que viesse com ideias novas, um cara que
que propusesse novas coisas, que tentasse quebrar um pouco desse formato antiquado, sabe, que o direito vive. Vão apresentar ideias novas, o direito muda de acordo com a sociedade mudou, então para que eu vou manter os mesmos pensamentos antigos, tá ligado? Para que eu vou... É um paralelo que eu faço com o humor. Quando eu escuto um cara falando assim, mas quando os Trapalhões faziam isso, ninguém reclamava. Mas os Trapalhões faziam isso nos anos 70, tá ligado? A gente tá em 2021, pô. A gente precisa evoluir, a gente precisa abrir a cabeça, não só no humor, mas no direito e em todas as outras áreas. A gente precisa buscar coisas novas, tá ligado? A gente precisa estar à frente do nosso tempo. Então, eu acho assim... não desmereço quem busca um concurso, claro, tudo que é profissão... Ainda mais quem busca por vocação, né? Exatamente, se você tem uma vocação, se você se sente, se é seu sonho, eu acho excelente, acho do caralho. Mas o que está se falando aqui não é desmerecer as profissões de concurso, mas sim enaltecer a advocacia. E como é que você enaltece a advocacia, a sua própria advocacia? É sendo empreendedor dentro da sua profissão, sabe? Se você apresenta um trabalho diferente, se você descobre uma tese diferente, se você descobre um caminho diferente, um jeito de trabalhar diferente, tenho certeza absoluta que você vai ser muito feliz e até muito mais feliz do que você seria se estivesse preso ali o dia todo como um funcionário público dentro de um gabinete, tá ligado? Então a advocacia, ela pode ser o seu sonho. E ela pode ser o que vai te dar uma vida de luxo, que é o que a gente busca, uma segurança financeira, uma tranquilidade. Ela pode ser, só depende de você. E eu acho que isso é o que é o mais legal na vida. A gente tem que tirar esse negócio da cabeça de a gente precisa de uma segurança. Vamos criar a nossa própria segurança, tá ligado? Quantos advogados fodas a gente conhece por aí? Quantos empresários que começaram do zero, o cara montou uma pizzaria, só depende dele. Do mesmo jeito que aqui, só depende de você. Em nome de Jesus, você vai conseguir. E quem quiser acompanhar esse e mais outros programas, acesse o YouTube da OAB Alagoas, OAB Alagoas TV, e nosso Instagram, @OAB Alagoas, e Twitter, OAB Alagoas também. Muito obrigado e... até a próxima.